tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez na área para falar para vocês sobre controle social. Esse é o nosso assunto de hoje. Mas eu só quero te perguntar uma coisa. Tu tá em casa? Eu espero que sim, hein? Fica se cuidando, fica em casa aprendendo e continua assistindo às nossas aulas aí, beleza? Vamos lá então. Controle social é o nosso assunto. Esses são os tópicos que a gente vai trabalhar. Primeiro, o que é controle social? Depois, as diferentes formas de controle social. Em terceiro, vamos falar sobre um cara que trabalhou muito sobre isso no século XX, chamado Michel Foucault. E por último, vamos fazer um resumão de tudo aquilo que a gente vai aprender ainda na aula de hoje sobre controle social. Fechado? Então vem comigo para a gente começar a aula de hoje. Primeira coisa, toda vez que você começar a estudar qualquer assunto, você tem que entender o que aquilo significa, certo? Então, se o assunto é controle social, a gente precisa entender o que é controle social. Acompanha comigo? Controle social é o conjunto de mecanismos de intervenção que cada sociedade ou grupo social possui e são usados como forma de garantir a conformidade do comportamento dos indivíduos. Atenção, hein? Conformidade do comportamento. O que significa isso? Quer dizer que existe uma maneira adequada, uma maneira correta que aquele grupo ou sociedade estabelece para que os indivíduos se comportem, para que eles, nas suas ações sociais, né, no seu dia a dia, eles ajam de acordo com os valores que a sociedade tem, de acordo com aquilo que é moralmente correto, de acordo com aquilo que é considerado como ético, como legal, aquilo que está dentro da lei, entendeu? Ou seja, essa construção coletiva de valores, de normas, de ações, daquilo que é correto, daquilo que é moral, daquilo que é ético, faz com que os indivíduos tenham que absorver esses valores para que se considere o comportamento deles como um bom comportamento, como um comportamento adequado à vida em sociedade. Tem um autor que é um dos pioneiros da sociologia, é um dos mais importantes da teoria clássica, chamado Émile Durkheim. Você já conhece ele de outras aulas que eu sei. O Émile Durkheim, ele tem um conceito chamado consciência coletiva. E a consciência coletiva seria exatamente esse conjunto de conhecimentos, de práticas, de hábitos, de moralidade, que a sociedade nos transmite através da educação, através da educação familiar, através da escola, através da religião também, através do próprio Estado, certo? Essas leis, essas normas de comportamento que a gente precisa se adequar para que a gente tenha uma vida harmoniosa, uma vida minimamente coesa em sociedade, para que a gente consiga se tolerar uns aos outros, se suportar uns aos outros e, portanto, fazer com que o convívio coletivo se torne algo possível, ok? E a gente fala exatamente dele aqui, ó, no finalzinho do slide. Émile Durkheim dizia que a construção do ser social, né, da pessoa que está inserida na sociedade, no grupo social, é a assimilação pelo indivíduo dessa série de normas e princípios que a sociedade, que o meio coletivo estabelece para ele, ok? Então, olha só, a gente nasce em uma sociedade que tem seus valores, que tem seus hábitos, que tem suas práticas, que tem aquilo que é considerado moralmente correto, moralmente aceito, e a gente precisa se adequar, precisa absorver esses valores, esses princípios e agir em conformidade com aquilo que a sociedade estabelece. Aí eu te pergunto, é todo mundo que faz isso? É todo mundo que consegue absorver princípios e valores e agir em conformidade com aquilo que a sociedade estabelece? Claro que não, né? Porque sempre existe a possibilidade de, mesmo sabendo o que é certo, as pessoas agirem de forma errada. Lembre-se que o ser humano é dotado de uma capacidade, que é o livre-arbítrio, é a vontade própria. Então, mesmo que ele saiba que uma coisa é errada, ele pode, pela vontade dele, agir de forma errada. Como fazer, então, para que essas ações imorais, ilegais, equivocadas, aconteçam menos ou deixem de acontecer? Daí a importância dos chamados mecanismos de controle social,
o conjunto de práticas, o conjunto de mecanismos, o conjunto de fatores que a sociedade reúne para poder punir esses indivíduos que agem de forma imoral, que agem de forma ilegal, que agem em desconformidade com aquilo que a sociedade estabelece como adequado. Daí surge a ideia de sanções ou punições. As punições são formas pelas quais a sociedade estabelece o controle sobre o comportamento dos indivíduos. Por isso que existem as leis, por exemplo. Por isso que a lei estabelece aquilo que é permitido e aquilo que é proibido. E aquilo que é proibido geralmente é punido, ok? A punição, seja ela legal, seja ela moral, seja ela espontânea, é uma forma de tentar impedir com que essas ações, em desconformidade com os valores sociais, se tornem recorrentes, se tornem comuns, certo? Esse é o papel da punição, esse é o papel do controle social, fazer com que os indivíduos ajam em conformidade com aquilo que a sociedade estabelece como correto, estabelece como adequado. Além do Durkheim, outros autores mais contemporâneos também abordaram esse assunto. Um deles é esse aqui, ó, o italiano Norberto Bobbio. Norberto Bobbio é um dos pensadores que na contemporaneidade também trabalhou essa questão do controle social. Só que além de falar do controle social, ele também estabeleceu dois tipos, duas classificações, duas formas diferentes da gente conseguir observar os mecanismos de controle social, que ele vai chamar de formas de controle internas e formas de controle externas. Beleza? Então se liga aí. Existem dois tipos, duas maneiras diferentes da gente estabelecer ali o controle social, tanto internamente quanto externamente. Formas internas de controle, formas externas de controle social, segundo Norberto Bobbio. Ok? Vamos falar primeiro das formas internas. Olha só, quando eu falo interno, você lembra de uma coisa que está para dentro ou para fora? Para dentro. Formas internas de controle social têm a ver com a internalização dos valores e princípios sociais por parte do indivíduo. Lembra que eu te falei ainda há pouco que existe a consciência coletiva? Um conjunto de regras, de princípios, de valores que socialmente são construídos e que a gente precisa se adequar, precisa absorvê-los para que a gente conviva com as pessoas? Pois então, a partir do momento que cada um de nós consegue aprender esses valores através da socialização, através da educação, através da família, da escola, da religião, etc., a gente está internalizando essas formas de controle. Então significa dizer que se em algum momento, em alguma situação, eu estiver quase agindo errado, eu posso pensar, opa, mas espera aí, essa ação ela não é correta. Não foi assim que eu aprendi o que é certo. Então eu não vou fazê-la. Ou seja, a minha própria consciência, eu mesmo, com os valores que eu internalizei, consigo estabelecer que aquele comportamento, aquilo que eu estou prestes a fazer, não deve ser feito. E aí simplesmente eu desisto de agir daquela maneira. Porque eu consigo internamente compreender que aquilo é algo socialmente errado, moralmente errado, eticamente errado, seja lá o que for. Existe algum valor coletivo, algo da sociedade que eu internalizei e que, segundo eu mesmo, a minha própria consciência, sabe que não deve ser feito. Quando a gente fala de formas internas de controle social, a gente fala daquilo que o indivíduo internalizou, da consciência que ele vai construindo, que ele vai absorvendo do meio coletivo, que ele vai absorvendo os princípios, os valores que o meio social ensina para ele, através principalmente das instituições, da família, da escola, da religião, do Estado. Beleza? Ele consegue internalizar e ele mesmo se controla. É uma forma interna de controle social. De não fazer algo porque a pessoa pensou, opa, aquilo é errado, então eu não vou fazer. Ela mesmo se policiou. Ela mesmo conseguiu se controlar de acordo com os valores que ela aprendeu. Certo? Vamos dar uma lida aqui no slide para a gente entender melhor?
Formas internas de controle social. A área de controle interna, para dentro, está associada àquilo que o indivíduo consegue interiorizar das normas e regras sociais. Isto é, torna-os parte de sua própria consciência. Esse tipo de controle depende de um processo de socialização muito bem sucedido. Depende que cada indivíduo, que cada um de nós, tenha realmente aprendido os valores que a nossa família, que a escola, que a religião, que o Estado nos transmite e nos ensinou durante a nossa vida. Se a gente conseguiu absorver tudo isso, é mais simples, é mais fácil, é mais, entre aspas, natural que essas formas de controle interno apareçam, que elas sejam realmente perceptíveis no nosso dia a dia. Mas existem também as formas externas de controle social. Vamos lá, de novo. Olha aqui para mim. Interna para dentro. Externa para fora. Externa tem a ver com aquilo que é exterior a mim, que está para fora de mim. Eu não estou mais falando da minha consciência. Eu não estou mais falando daquilo que eu interiorizei. Eu estou falando daquilo que está para fora de mim. O que está para fora de mim? As leis, por exemplo. As leis existem de maneira exterior, de maneira objetiva, para fora da consciência do indivíduo, ok? As leis, por exemplo, elas estabelecem formas externas de controle social, porque aí já não é mais a consciência do indivíduo, já é algo que a sociedade coloca como um mecanismo de controle de maneira exterior ao indivíduo e também coercitiva, porque determina ao indivíduo uma conduta que ele deve praticar, que ele deve agir, certo? E aí a gente tem a chamada forma ou formas externas de controle social. Formas internas refere-se à minha consciência, aquilo que eu absorvi da minha socialização, do meu aprendizado, dos valores sociais. Externa, aquilo que a sociedade cria como mecanismo de controle. As leis, por exemplo, estabelecem formas externas de controle social. Vamos dar uma lida? Vem junto comigo. Formas externas de controle social. Refere-se às ferramentas de intervenção. Olha só, direta, que são acionadas quando o indivíduo desobedece à uniformidade do comportamento geral, certo? O indivíduo cometeu um crime, matou uma pessoa, cometeu um homicídio. Existe uma forma externa de controle social, Código Penal, estabelecida pela lei, pelo Estado, exterior ao indivíduo, que faz com que aquele comportamento seja reprovado e que ele pague por aquilo que ele praticou, porque foi uma conduta errada, ilegal, equivocada, certo? É uma forma externa de controle social. Continua. Nesse ponto, são utilizadas sanções. Sanção com C cedilha, tá? Porque sanção com S é nome próprio. Sanção em Dalila, o coelhinho da Mônica também é sanção. Sanção com C cedilha equivale à punição, à advertência. Sanções, punições ou outras formas de intervenção para garantir que o sujeito se submeta às regras sociais, ao contexto, aquilo que a sociedade estabelece como adequado, como correto, ok? Exemplo, a polícia e as leis que ela deve garantir que sejam seguidas. A existência de órgãos de segurança pública e a aplicação das leis são exemplos de formas externas de controle social. Então, olha só, vamos lá. Segundo Norberto Bobbio, pensador italiano, existem duas formas diferentes de controle social. Aquelas que estão ligadas à consciência do indivíduo, chamadas de formas internas, e aquelas que estão estabelecidas pela sociedade de forma externa, exterior ao indivíduo. Beleza? Deu para entender bacana? Espero que sim, hein? Qualquer coisa é só voltar o vídeo e entender de novo. Ok? Vamos lá. Michel Foucault, outro grande pensador da sociologia do século XX. Norberto Bobbio, italiano, Michel Foucault, francês. Foucault tem uma obra chamada Vigiar e Punir, que é o livro dele mais popular aqui no Brasil. Ele tem outras obras, é claro, mas aqui no Brasil ele é muito reconhecido por esse livro.
chamado Vigiar e Punir, onde ele faz uma análise principalmente do sistema prisional e das chamadas instituições totais. A prisão é uma delas, o manicômio é outra, por exemplo, o convento é outra. E a forma como essas instituições elas direcionam a vida e o cotidiano dos indivíduos que a integram, certo? Então a ideia de vigiar e punir tem a ver com isso, com a análise das instituições. Olha só, o filósofo e teórico social Michel Foucault dedicou sua obra Vigiar e Punir, que a gente comentou, né, a mais popular dele no Brasil, para o entendimento das formas de controle social, tanto internas quanto externas. Então vem comigo. Segundo Foucault, a construção do sujeito dócil. O que é dócil? Docilizado, adestrado, útil e submisso à ordem estabelecida é possível apenas por meio de processos disciplinadores. Tanto é que no próprio livro ele fala que a gente viveria numa era da disciplina social, numa sociedade da disciplina. Então existe a busca por esse disciplinamento para que o indivíduo seja um indivíduo dócil, um sujeito submisso à ordem, nos quais o corpo e a mente do sujeito são moldados de acordo com o que o meio social estabelece para ele. Portanto, de forma coercitiva, ok? De forma externa à vontade do próprio indivíduo. E aí você tem um papel muito importante das instituições. A família, a escola, a igreja, o Estado, que a gente tanto já citou na aula de hoje, são instituições diretamente responsáveis por esse processo de adequação, por esse processo de socialização, que o Foucault chama de adestramento do indivíduo à vida em sociedade. As instituições cumprem esse papel, segundo Foucault. Para entender esse fenômeno, Foucault se voltou para a observação das chamadas instituições disciplinadoras. A prisão é um exemplo de instituição disciplinadora. A escola também é. Escolas, quartéis, onde os indivíduos que ali permanecem vivem sob o controle da própria instituição. O produto desse processo, quando é bem sucedido, é um sujeito dócil e útil ao seu contexto social. Portanto, um sujeito adestrado, segundo os valores transmitidos pelas instituições, para conviver naquela sociedade. E que, ao mesmo tempo, é constantemente vigiado, seja pelas instituições, seja pelas outras pessoas também, no tocante ao seu comportamento, no tocante à sua conduta, às suas ações. Então estamos a todo momento nos vigiando e também, de certa maneira, punindo os indivíduos, seja legalmente ou seja moralmente. Big Brother Brasil pode ser um exemplo disso. Você ali é o grande irmão, você é quem está assistindo as pessoas confinadas na casa e está julgando as suas ações. Está dizendo quem é que deve ser cancelado nas redes sociais. É um tipo de punição. Então a gente também pode pegar isso como exemplo de formas de controle social. Beleza? Para fechar, para finalizar nossa aula de hoje, um resumão do que a gente viu. Primeira coisa, controle social é algo fundamental se a gente pensa na ordem social, na coesão social. É necessário que existam mecanismos de controle social, tanto internos quanto externos, para que a gente consiga conviver, para que a gente consiga viver em sociedade. Porque não dá para pensar a vida em sociedade com cada pessoa fazendo aquilo que tem vontade de fazer. Seria insuportável. A gente não conseguiria se tolerar. A gente não conseguiria se suportar se cada um fizesse somente aquilo que tivesse vontade. Por isso que esses valores, essas regras, são fundamentais para a vida em sociedade. As formas de controle praticamente garantem a possibilidade da gente viver coletivamente, certo? Estabelecendo aquilo que é coletivamente correto, coletivamente adequado também. E se o indivíduo transgride, desobedece esse conjunto de normas, ele vai ser punido, ele vai sofrer sanções, advertências, seja de nível legal ou de nível moral, espontâneo, pela própria sociedade, para que ele consiga se readequar àquilo que a sociedade espera dele. Ok? Essas formas de controle, sejam elas internas ou externas, exercem coerção, elas são coercitivas em relação a nós. E a gente, para conseguir viver em sociedade, precisa se adequar, precisa apreender, precisa absorver
esse conjunto de princípios e valores que a sociedade nos estabelece. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero que tenha ficado tudo bem entendido, ok? Continuem se cuidando, assistindo às nossas aulas e a gente se vê numa próxima aula de Sociologia.